E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite, se você é novo no canal, já se inscreva aqui, clique no sininho para receber atualizações, curtam e compartilhem meu vídeo. Que dia, né? Que dia a gente está vivendo, que dias a gente está vivendo. É no meio de uma pandemia mais grave do século, segundo o ministro da Saúde que é chutado. E chutado pelo crime de não poder fazer uma ação que é claramente contrária ao que a ciência mostra, a como a ciência procede. Tá? Eu acho importante aqui a gente pontuar uma coisa. Tá? Para mim, o maior erro nessa história toda foi essa politização do remédio aí da hidroxicloroquina. Né? Feita pelo presidente inicialmente, por quê? Porque ele queria ter uma pílula mágica, ele queria ter uma cura milagrosa que fizesse a necessidade do isolamento social, das políticas de distanciamento acabar. Então, manda o remédio para todo mundo, acaba isso. Né? Não está claro ainda se a hidroxicloroquina tem efeito ou não no tratamento precoce dos pacientes que acabaram de descobrir os sintomas, que descobrir que estão doentes. Nos pacientes um pouco mais avançados, que já estão com sintomas mais graves, está bastante estabelecido que a hidroxicloroquina não tem efeito nenhum. Tá? Mas talvez nos iniciais há alguma evidência preliminar aí de que talvez tenha sim. É um remédio que tem sido testado e utilizado aí por um número até maior de instituições, assim como outros, como aquele Resdenvir, mais ou menos isso o nome do remédio, que também está crescendo o uso aí, está sendo muito testado e visto. Tá? Existem possíveis tratamentos. A questão é que o ministro da Saúde não pode tornar isso um protocolo universal e obrigatório no tratamento sem a devida comprovação. É um remédio que um dos efeitos colaterais é a arritmia cardíaca. Muitos dos pacientes que mais estão em risco da Covid-19 também são pacientes com problema cardíaco. Então não é sair prescrevendo assim sem saber direito ainda. Né? O pessoal fala, liberem a cloroquina. A cloroquina já é liberada, já tem diversos hospitais e centros usando aí. Como tem que ser. E outros tentando outros tratamentos também. Estamos ganhando informação. Tornar universal agora é de uma irresponsabilidade total. Né? E não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. O Bolsonaro, um dos projetos que ele aprovou, né, no Congresso, um dos 2 projetos, foi o da pílula do câncer. Né? Aquilo sim, era de um charlatanismo absoluto, como ficou comprovado. Vocês acham que agora o Bolsonaro tem alguma informação a mais? É a mesma cabeça se aplicada agora a hidroxicloroquina. Talvez ela funcione, assim como outros remédios. Tem um uso. E mesmo se ela tiver, isso é importante dizer também, está bastante claro que não é bala de prata. No sentido de que não é um remédio tal que você, distribuindo aí para as pessoas, você acaba com a necessidade do isolamento. Infelizmente, não. Talvez tenha um efeito de reduzir o número de pacientes que precisa do leito, ou o tempo que eles ficam internados, mas não é algo que vai permitir, então, que a epidemia se espalhe com rapidez total, porque o sistema colapsa do mesmo jeito, pessoas morrem do mesmo jeito. Tá? Politizaram o remédio. O Bolsonaro e seus militantes politizaram a cloroquina, a hidroxicloroquina, talvez numa reação a eles, alguns formadores de opinião também politizem um pouco por outro lado, é contra o remédio, não precisa ser contra o remédio, ele precisa ser testado, é uma possibilidade. Né? E, enfim, perdemos um ministro porque ele cometeu o crime de seguir a ciência. E o Bolsonaro se mostra, não só... Tem 2 coisas no Bolsonaro aqui. Né? Primeiro é o erro da abordagem dele, querer acabar com o isolamento imediatamente. Já é uma coisa completamente fora. O segundo, e que é igualmente grave, é a fraqueza desse presidente. Ele passou 2 meses com 2 ministros, Mandetta e Taish, que são favoráveis e ajudaram no isolamento. O Bolsonaro diz que o isolamento é desastroso. Bom, então o Bolsonaro é cúmplice. O Bolsonaro, embora ele seja a pessoa mais poderosa do país, ele manteve no cargo 2 ministros que faziam o que ele considera péssimo para o país, embora ele pudesse mudar. Embora ele tivesse a faca e o queijo na mão para botar, desde quando ele quisesse, um ministro que fizesse o que ele queria. Então, toque a sua agenda. O Bolsonaro, ele nem agiu de um lado e nem agiu do outro. Ele preferiu a saída mais covarde nessa crise, que é ficar distanciado da decisão, falando mal, reclamando sem mudar, sendo que ele é a pessoa que mais tem poder para mudar aí o encaminhamento do governo federal. Não fez nada.
Só reclamou. E por isso mesmo a popularidade dele sofreu, né? E tem sofrido, com razão. O presidente abandonou o país, o presidente não é líder. Ele gosta de falar, gritar, fazer bravata, mas é o cara mais fraco que já ocupou a cadeira presidencial. É a fraqueza encarnada, é a fraqueza com a maldade, porque fica sabotando um pouquinho. Então o Brasil ficou na situação que os esforços de muitos governadores, esforços desencontrados, batendo cabeça, um monte de teorias aí, faltou a peça central para coordenar, né, que era o presidente, mas não tem presidente. O Brasil não tem presidente agora, então não teve isso. Com o Congresso também. Enfim, os governadores tentando fazer um esforço de distanciamento social, a gente sofrendo de diversas maneiras com isso também, e o presidente da República minando esses esforços. O presidente da República sabotando isso com reclamações em videozinhos, em redes sociais. É de uma desmoralização total. E não é à toa que o Bolsonaro sai, diferentemente da maioria dos líderes do mundo, sai. Para mim, ele nunca teve estatura nenhuma, mas sai aos olhos de muito mais gente como o real anão moral, anão político, negação de liderança que ele é. É isso que a gente está vendo no país agora. E pior. Não contente em ser um inútil no plano da saúde pública, colocando em risco não, matando, causando a morte de milhares de pessoas desnecessariamente, ele ainda conseguiu criar em cima disso essa maldita crise política que mostra os desígnios criminosos dele com relação à segurança pública, com relação à Polícia Federal, né? Não existe desculpa. Ele tentou vir com essas ideias de não, eu estava falando da minha guarda pessoal e tudo isso está totalmente refutado. Foi pego em reunião em 22 de abril querendo interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Falou da Polícia Federal como se ele fosse um pai que ouve o filho da porta do quarto. Não vou entrar aqui nas teorias sobre o que um pai deve fazer ou não com o filho, mas é um presidente da República que acha que a relação da Polícia Federal com ele é de filho para pai. Não é? É alguém que não tem a menor ideia do que é um governo republicano, do que é coisa pública, do que são instituições de controle, de investigação, que não estão a serviço do poder. Ele chamava de segurança, não é à toa. Para ele a Polícia Federal é a segurança pessoal dele, ele não faz distinção das duas coisas, está ali para proteger o presidente. Olha que absurdo. É o crime como segunda natureza, é achar normal você se apossar para o seu fim privado das instituições públicas, por excelência. E tudo gravado, tudo... Essa reunião aí do dia 22 de abril, cujo vídeo eu espero que vai surgir em breve, é uma chanchada, né? Uma porno chanchada em pleno Palácio do Planalto. O negócio é todo mundo falando asneira e crime um atrás do outro. Que é isso? Essa é a reunião presidencial que a gente... O Brasil está jogado num buraco, gente. Muita gente votou no Bolsonaro, eu não sei como tiraram essa ideia, mas muita gente votou achando que ele ia recuperar a imagem do Brasil, a gente vai ser respeitado. O Brasil está jogado na lama dessa sujeira que nos governa. O mundo inteiro está sofrendo economicamente, a gente está sofrendo muito mais. O real está se desvalorizando muito mais do que outras moedas. A fuga de capitais daqui, muito maior que outros países. As perspectivas do mundo para o Brasil só pioram. É tudo ruim. Tem embaixada pedindo para os seus funcionários saírem do Brasil. Nossa imagem nunca foi motivo de tanta, por um lado, riso do exterior, mas também assombro, horror do quão baixo um país pode cair nas mãos de um líder que tem desígnios maléficos para o país, porque visando a si mesmo apenas, sumamente incompetente e ignorante, e além de tudo fraco, além de tudo incapaz de realmente coordenar e implementar qualquer coisa que saia dele. É só provocaçãozinha, só briguinha, a culpa é de todo mundo, a culpa é da imprensa, a culpa é do Congresso, a culpa é do Supremo, a culpa é minha e sua que torceu contra, é por isso, torcemos contra, então o Jairzinho não conseguiu fazer direito. Uma hora a população acorda, não tem jeito. Uma hora fica claro que o problema não é com cada um dos outros que se relaciona com o presidente. O problema é do presidente. Ele reclama dos custos econômicos da quarentena. Já é bem desonesto isso. A gente está vendo que lugares que afrouxam a quarentena não tem grande ganho econômico, não. A coisa é marginal.
O custo econômico, a maior parte do custo econômico que a gente está vendo hoje é efeito direto da pandemia, não é das políticas feitas para combater a pandemia. Né? Então reclama do custo econômico da quarentena. E o custo econômico do Bolsonaro? O dólar vai ter que chegar a 7 a 1, para a gente concluir que o custo econômico do Bolsonaro é muito pior do que o custo de medidas que governadores vêm fazendo? Embora às vezes possam errar também. São Paulo, aqui na minha cidade, está com esse rodízio de carros aí que me parece um equívoco total. Tá? Não é... Para você ver o vazio nocivo que está no poder lá em Brasília, você não precisa estar em defesa de outro projeto de poder, sabe? Você não precisa estar em defesa de um governador, alguma coisa. Basta apenas você ter alguma decência, basta apenas você ter alguma objetividade no seu olhar e concluir que o Brasil não merecia estar jogado tão no buraco assim, tão na lama, tá trocando de ministro da saúde no meio de pandemia, porque eles ouvem a ciência, sabe? Porque tinha que obedecer o desejo do presidente que 2 anos atrás estava vendendo pílula do câncer. Não dá, gente, não dá, é muito baixo. O presidente tentando interferir em Polícia Federal para blindar os filhinhos, é muito baixo, é muito criminoso. O general Mourão fez um artigo para o Estadão, né, falando da instabilidade, da falta de coordenação no Brasil e tudo, ok, um diagnóstico correto. Agora ele repetiu um pouco o discurso do Bolsonaro, né? Culpou todo mundo, a imprensa, Congresso, Supremo, todos são culpados, né? O silêncio do Mourão fala mais alto aí, e todo mundo já sabe isso. Acho que até quem gosta do Bolsonaro já sabe. Está reconhecendo que o Brasil está numa situação de muita instabilidade, é só bagunça, desde que começou o governo é só bagunça, é só intriga, é só confusão. E que o gerador dessa bagunça não é nenhum outro, é o presidente Bolsonaro. E enquanto o Bolsonaro continuar no poder, a bagunça e a instabilidade, com grandes danos econômicos, inclusive ao país, vão continuar. Todo mundo já percebeu isso. Até o mercado financeiro, que é quem mais demora para perceber que o seu mito não era tudo isso, está se dando conta disso. Enquanto o Bolsonaro estiver lá, a bagunça vai estar instalada. A instabilidade vai ser parte inerente do governo. A nossa única pergunta agora, a nossa única questão é por quanto tempo a gente vai continuar arrastando esse problema criminoso que se instalou na presidência? É só isso. Até a próxima.